Bom, bom, bom dia a todos. São exatamente 6 horas da manhã e hoje é o dia 29 de abril, última reunião do mês de abril, e a gente vai aqui falar hoje sobre a endoterapia pancreática, né, nos pacientes com pancreatite crônica. E esse artigo foi publicado agora recentemente no Gastrointestinal Endoscopy e fala sobre os resultados de uma coorte de estudo multicêntrica que foi realizado nos Estados Unidos. É um trabalho interessante e logo depois nós vamos ter uma apresentação de um caso que tem muito a ver com esse trabalho que a gente está apresentando hoje, que fala exatamente sobre isso, né? Sobre a endoterapia, a possibilidade de endoterapia pancreática na pancreatite crônica. Então, Larissa, fique bem à vontade, pode fazer a sua apresentação e depois a gente discute esse trabalho. Então, Larissa. Certo. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim, perfeitamente. Perfeito. Então, bom dia a todos, né? Hoje nós vamos abordar um estudo intitulado O uso da endoterapia pancreática em pacientes com pancreatite crônica, né? Foram resultados de um estudo de corte multicêntrico lá nos Estados Unidos, publicado na Gastrointestinal Endoscopy no último ano. Então, trata-se, né, de um estudo multicêntrico norte-americano que foi conduzido em 9 centros de referência em pancreatologia, integrando o projeto PROCIT. Próximo. Esse vai ser o roteiro da nossa aula de hoje. Próximo, por favor. Então, a pancreatite crônica, ela é uma doença fibroinflamatória, né, irreversível, que acomete o pâncreas, levando à fibrose progressiva do parênquima, né? A causa principal dessa condição é a lesão crônica e o estresse persistente sofrido pelas células pancreáticas. Com o decorrer, né, com a evolução da doença, formam-se estenoses no ducto pancreático principal e os cálculos intraductais também, o que dificultam bastante o escoamento das secreções. Essas alterações, elas resultam clinicamente em dor abdominal crônica, como a gente já sabe, né, além de favorecer o desenvolvimento de insuficiência pancreática exócrina e endócrina. Próximo. Então, a endoterapia pancreática, conhecida como PET, ela é considerada o tratamento padrão atual para essas obstruções do ducto pancreático associadas à pancreatite crônica. As principais modalidades terapêuticas, elas envolvem a CPRE, ecoendoscopia e a litotrípse extracorpórea por ondas de choque. Nos últimos anos, alguns avanços, como a introdução da pancreatoscopia digital, o uso dos estentes metálicos autoexpansíveis, eles acabaram por ampliar, né, o arsenal de ferramentas para o manejo endoscópico dessas obstruções. O principal objetivo dessas intervenções é promover o alívio da dor, restaurar a drenagem pancreática adequada, resolvendo ou procurando resolver as estenoses e os cálculos. Próximo, por favor. Então, aqui alguns exemplos, né, das principais técnicas de endoterapia pancreática utilizadas em pacientes com pancreatite crônica. Nessa figura A, observamos a remoção de um cálculo do ducto pancreático principal utilizando uma cesta tipo basket, né? Que é uma abordagem comum para aliviar a obstrução ductal causada por pedras. Aqui na figura B, ela demonstra a utilização da litotrípse eletrohidráulica guiada por pancreatoscopia, que é um método avançado que fragmenta cálculos grandes ou impactados para permitir a sua remoção. Esse artigo ele não especifica o tamanho exato, que é considerado um cálculo grande, né? Mas de acordo com as diretrizes da ERG, da Sociedade Europeia, esse procedimento é indicado para cálculos com 5 milímetros ou mais. Aqui na imagem C, conseguimos observar uma estenose do ducto pancreático identificado em um pancreatograma, né? Que é uma alteração frequente em pacientes com pancreatite crônica, né? Que é bastante associada à dor. E, finalmente, aqui na imagem D, a colocação de um stent no ducto pancreático para
para a tratativa, né, dessa estenose, promovendo a desobstrução e retomada do fluxo pancreático para alívio dos sintomas. Próximo, por favor. Então, apesar da ampla utilização da endoterapia pancreática, a frequência com que ela é indicada e os fatores associados ao seu uso não estão claramente estabelecidos ainda. Alguns estudos anteriores demonstraram uma grande variação na taxa da utilização de PET, oscilando nos Estados Unidos de 23% a 60% em alguns centros, dependendo de cada cenário observado. Então, o objetivo principal desse estudo foi identificar quais fatores predispõem os pacientes com pancreatite crônica a serem submetidos à endoterapia pancreática e bem como analisar os padrões de repetição desses procedimentos. Então, para isso, os autores eles utilizaram dados provenientes da corte PROCEED, né? Foi um estudo prospectivo multicêntrico realizado em centros de referência americanos. Próximo, por favor. Então, trata-se, né, de um estudo transversal que realizou análise dos dados da linha de base de corte do PROCEED, né? E um grande estudo multicêntrico, como eu já falei, realizado em 9 centros. Os dados foram coletados entre junho de 2017 a dezembro de 2021, incluindo pacientes com pancreatite crônica definidos de acordo com os critérios americanos. O estudo foi conduzido em 9 centros americanos e é importante destacar que a aprovação do Comitê de Ética ela foi obtida em todos esses centros, o que assegurou o rigor ético desse trabalho. Próximo. Então, foram incluídos nesse estudo adultos com diagnóstico confirmado de pancreatite crônica. O diagnóstico ele era estabelecido pela presença de calcificações pancreáticas na imagem, classificação de Cambridge de grau 3 ou 4 em tomografia ou com angiorressonância, ou ainda por histologia compatível. Foram excluídos pacientes que haviam realizado cirurgia pancreática antes da endoterapia para evitar vieses de indicação. E também foram excluídos casos em que a endoterapia foi realizada exclusivamente para indicações não pancreáticas, como, por exemplo, a estenose biliar. Próximo. Então, as modalidades de endoterapia pancreática analisadas incluíram a CPRE, ecoendoscopia e a litotrípse extracorpórea de ondas de choque. Um curso de tratamento ele foi definido como o conjunto de sessões realizadas para o manejo de uma indicação específica, como estenose ou até mesmo cálculo. Considerou-se como repetição de curso a realização de uma nova endoterapia pancreática mais de um ano ou após um ano a conclusão do curso anterior. As CPREs realizadas para indicações biliares e procedimentos de ecoendoscopia não relacionados ao pâncreas foram excluídos da análise. Um pouquinho mais sobre a metodologia, foram analisadas algumas variáveis demográficas como idade, sexo e raça. Variáveis socioeconômicas como nível de educação e renda e variáveis clínicas, incluindo dor, uso de opioides e alterações de imagem. Alguns aspectos relacionados ao estilo de vida, como tabagismo e etilismo, também foram considerados para essas análises. E para identificar fatores associados ao uso de endoterapia, utilizou-se o que eles chamam de regressão logística multivariada. Além disso, o modelo de taxas proporcionais foi aplicado para avaliar fatores associados à repetição da endoterapia. Para lidar com eventuais dados faltantes, foi realizada a retirada, garantindo uma maior robustez do estudo. Agora, o primeiro slide dos resultados, professor.
Isso. Então, o estudo ele analisou 681 pacientes com pancreatite crônica confirmada. Então, entre eles, 34,9%, ou seja, 238 pacientes, receberam algum tipo de endoterapia pancreática. Quando comparados ao grupo tratado apenas clinicamente, os pacientes que receberam PET, eles eram mais jovens e apresentavam uma maior proporção de mulheres. Além disso, esses pacientes também apresentavam, né, observaram no estudo que eles apresentavam um nível menor de escolaridade, menor renda familiar e maior taxa de desemprego. Próximo. Então, nessa análise, né, como eu já falei, o sexo feminino ele foi associado a uma maior chance de receber endoterapia pancreática, com um odd ratio de 1,26. Pacientes com escolaridade até ensino médio apresentavam 1,3 vezes mais chances de serem submetidos ao PET. A renda anual inferior a $50.000 também se associou ao maior uso de PETs. E do ponto de vista clínico, a presença prévia de episódio de pancreatite aguda aumentou em 74% a chance da indicação de endoterapia. E eles colocam também que a dilatação do ducto pancreático foi o fator clínico mais fortemente associado ao uso do PET, quase que dobrando a probabilidade de realizá-lo. Próximo. Então, a modalidade de endoterapia mais utilizada foi a CPRE isolada, presente em 86,6% dos casos. Em 13% dos pacientes foi realizada uma combinação entre CPRE e ecoendoscopia terapêutica. Já a litotrípsia extracorpórea, ela foi utilizada em 13,1% dos casos, associados principalmente à fragmentação de cálculos ductais maiores. E entre os procedimentos realizados, o artigo coloca que destaca-se a esfincterotomia pancreática, dilatação do ducto pancreático e colocação de stents para a remoção dos cálculos intraductais. Próximo. Então, cerca de 34% dos pacientes eles receberam a primeira endoterapia pancreática no mesmo ano em que foram diagnosticados com pancreatite crônica. Outros 30% eles realizaram a PET até 1 ano após o diagnóstico inicial. A mediana de sessões necessárias para completar o primeiro curso de endoterapia foi de cerca de 2 procedimentos, e a taxa de resposta ao primeiro curso foi de 62,7%, considerando tanto melhora completa quanto parcial dos sintomas ou da indicação para o tratamento. Próximo. Então, entre os pacientes submetidos à endoterapia, 43,3% necessitaram de mais de um curso de tratamento durante o segmento. Do total dos pacientes, 53,4% realizaram 2 cursos e 24,3% necessitaram de 4 cursos ou mais. O intervalo médio entre os cursos foi de aproximadamente 2 anos. E colocam também que um fator associado à maior chance de repetição foi a localização dos cálculos na cabeça pancreática, sugerindo que a variação anatômica, né, é bastante relevante no risco de recorrência. Próximo. O estudo, então, o estudo ele demonstrou que a endoterapia pancreática foi amplamente utilizada, né, em pacientes com pancreatite crônica tratados nos centros americanos. E um dado relevante foi que quase metade dos pacientes submetidos à endoterapia precisou da repetição do tratamento em um intervalo de 2 a 3 anos. Além dos fatores clínicos, foi observado que características sociodemográficas como sexo feminino, menor nível de escolaridade e menor renda anual estavam associados ao uso do PET. E entre os fatores clínicos, a história prévia de pancreatite aguda e dilatação do ducto pancreático se destacaram, né, como preditores importantes para a realização da endoterapia do PET, né? O artigo coloca que o fato do sexo feminino ter sido associado ao maior uso do PET pode refletir numa maior
procura por cuidados médicos por parte das mulheres. E a associação entre baixa escolaridade e baixa renda com o maior uso da endoterapia sugere que essas variáveis podem refletir, né, na capacidade de autocuidado e o processo também de decisão de cada paciente. Clinicamente, a dilatação ductal e a história prévia da pancreatite aguda, elas indicam uma doença obstrutiva, mais obstrutiva e grave, né? Justificando a necessidade de intervenção endoscópica. E pacientes que apresentavam dor intensa e maior uso de opioides também foram os que mais frequentemente foram indicados para a realização do PET, reforçando o papel da endoterapia nesse manejo clínico, né? Próximo. Então, a frequência de uso da endoterapia pancreática que foi encontrada nesse estudo foi de aproximadamente 35%, que é bastante compatível, né, com os dados anteriores da literatura, que variavam entre 23% e 60%. Já a taxa de resposta de 60% a 65% após cada curso de tratamento também se mostrou bastante semelhantes às taxas observadas anteriormente. A alta taxa de recorrência observada, ela vem reforçar a natureza progressiva e fibroinflamatória da pancreatite crônica, que favorece a formação de novas estenoses e também novos cálculos. E o estudo ele também evidenciou a diferenciação em relação à prática de cirurgia precoce e ao uso de litotrípsia nos Estados Unidos, com menor uso da litotrípsia por limitações de acesso e preferência da pancreatoscopia em alguns centros. Próximo. Limitações do estudo, doutor. Entre as principais limitações do estudo, destaca-se a natureza transversal, né, que impede a avaliação de relação de casualidade entre algumas variáveis. Outro ponto é que foram coletados dados em centros terciários, né, o que pode limitar a generalização dos dados. Havia também uma heterogeneidade nas técnicas utilizadas e na condução dos procedimentos de terapia em alguns centros, o que dificulta a padronização dos resultados. Além disso, o estudo ele não avaliou diretamente, né, os desfechos centrados no paciente, como melhora na qualidade de vida, o que é muito importante para entender o impacto clínico real da endoterapia. Próximo. Então, esse estudo ele demonstrou que a endoterapia pancreática ela foi amplamente utilizada no manejo da pancreatite crônica em centros terciários norte-americanos e foi observado que fatores sociodemográficos como sexo feminino, menor escolaridade, menor renda, influenciaram a indicação para a realização da PET. Uma proporção significativa dos pacientes eles necessitaram de repetição do tratamento dentro de 2 a 3 anos, né? Indicando que a resposta clínica à endoterapia ela tem uma duração limitada em muitos casos. E do ponto de vista clínico, a história de episódios prévios de pancreatite aguda e a presença de dilatação ductal foram identificados como fortes preditores da necessidade de intervenção endoscópica. Agora, o último slide. O PET, né, a endoterapia pancreática, ela continua sendo um pilar essencial no tratamento das complicações obstrutivas da pancreatite crônica, especialmente em relação à dor e ao manejo de cálculos estenosos. A identificação de fatores preditivos para a necessidade de PET e de repetição de tratamento, ele pode ajudar a refinar a seleção dos pacientes que mais se beneficiarão da intervenção. Há uma necessidade importante de estudos prospectivos, né, que avaliem não apenas a eficácia da técnica, mas também o impacto da endoterapia na qualidade de vida dos pacientes. E, por fim, é fundamental desenvolver estratégias que visem reduzir a necessidade de múltiplos cursos de endoterapia, melhorando a durabilidade das respostas clínicas. Era isso. Obrigada. Obrigado, Larissa.
Bom, como vocês puderam ver, né, esse é um trabalho que mostra, é um estudo multicêntrico americano que mostra como é que a gente deve, entre aspas, tratar os pacientes com pancreatite crônica. E vocês perceberam nesse trabalho que ele é um trabalho simples, não é um trabalho complicado, né? Que quando a gente faz estudos multicêntricos, a gente vai ter aquela dificuldade de que cada médico, cada serviço, cada um faz uma técnica de forma diferente. E realmente a gente não sabe, essa é a grande verdade, o quanto essa variabilidade pode nos trazer problemas em relação à avaliação dos dados e também a análise dos resultados. Então, esse é um ponto que esse trabalho merece destaque, né? Ou seja, nesse trabalho a gente merece destaque. A gente sabe hoje que a pancreatite crônica, e como foi dito no trabalho, quer seja ela obstrutiva, quer seja ela calcificante, se tiver cálculos no seu interior, se tiver estenoses, né? Ela é tratada por alguns procedimentos básicos endoscópicos, quais sejam uma septotomia pancreática, certo? No caso de você ter que abordar o ducto pancreático principal, você vai fazer dilatações, você vai fazer a remoção de cálculos, você pode usar a litotripsia extracorpórea, né? Além de hoje você contar com uma coisa que se chama pancreatoscópio. E o pancreatoscópio pode, como a doutora mostrou, fazer a remoção de pequenas pedras, né? Sempre lembrando que aquilo que o professor Columbano sempre fala, né? Que as pedras do ducto pancreático principal são diferentes das pedras do colédoco, né? Eles são espiculados, e vocês tiveram a oportunidade de ver nas imagens que ela mostrou, eles não são assim tão fáceis de serem removidos. E isso é uma grande verdade. Por isso que sempre surgiram novas tecnologias para a gente conseguir fazer essa remoção. Então agora eu vou abrir, o Columbano já levantou a mão, já vou chamar o Columbano para falar, e logo depois o professor Paulo Amaral vai apresentar um caso referente a isso. Então a gente vai discutir esse estudo, e logo em seguida o Dr. Paulo Amaral vai apresentar um caso que eu acho que vai dar um polimento em tudo aquilo que a gente viu nesse estudo. Então, Columbano, por favor, fique à vontade aí para fazer os seus comentários. Quem for querendo fazer o comentário, só abre a câmera e faz o comentário, por favor. Pode falar, Columbano. E levanta a mão, por favor, também. Bom dia a todos, é um prazer novamente estar com vocês. Eu acho que a grande crítica desse trabalho, como sempre, os trabalhos americanos, é uma questão de definição de doença. Primeira coisa, que a gente só pode falar em desobstrução, em cálculo, só em pancreatite calcificante. E primeira coisa, nós não vamos mexer com endoterapia em pancreatite crônica autoimune, em pancreatite crônica ligado à estenose cicatricial, porque não forma cálculo. Então, esses trabalhos precisam definir bem do que você está falando, de que doença você está falando. Eu sempre falo isso, mas parece que é chover no molhado. Esse tipo de endoterapia só funciona para pancreatite crônica calcificante. Essa é a primeira coisa. Eles não falam dos detalhes, os cálculos de carbonato de cálcio são todos especulados. O cálculo não pode ser manipulado, a não ser que você faça onda de choque para quebrar o cálculo. Então, a primeira coisa. Então, e vejam, a principal causa de pancreatite calcificante é etilismo. Eles não falam da proporção de etilista nesse trabalho, certo? E o interessante é que eles fixam no contexto de dinheiro, né, da renda e tal, porque é exatamente o pessoal da renda baixa é o pessoal que é etilista crônica. A maioria, por isso que está ligado a esse contexto. Outro fator importante, que tipo de pancreatite crônica a gente tem? Então, você tem formas familiares e formas idiopáticas que não estão ligadas aos cálculos, e preferencialmente em mulheres, são aqueles pacientes que têm grandes cálculos na região cefálica. Aí sim, então você tem um grande cálculo, que tem uma dor e tem uma dilatação importante do ducto principal a montante. Esses pacientes são aqueles que vão se beneficiar realmente com essa litotripsia e a remoção de cálculo, porque a doença parece ser um pouco mais localizada. Quando a gente fala de pancreatite crônica calcificante alcoólica, a doença é, a princípio, difusa no pâncreas, os cálculos são pequenos e não são
manipulados, porque não adianta você remover os cálculos da cabeça, porque a doença é difusa e os cálculos estão nos canalículos secundários, a maioria deles, ou no canalículo principal, lá na região do corpo, na cauda. Não adianta você mexer nisso. E as cirurgias, o paciente tem uma dor crônica refratária, e nós vamos ter aquele, o contexto de grandes ductos, de pequenos ductos, os pacientes vão para cirurgias de abertura completa, que é aquela Postoff, né? Aquela cirurgia de derivações pancreático-intestinais jejunais, né? Bom, então são essas definições que a gente precisa definir melhor, porque a gente fica falando como se fosse uma coisa esotérica. Eu fico impressionado com um negócio desse. E eu vou... É preciso definir, então, pancreatite calcificante é a pancreatite que você vai tentar manipular. E, a princípio, os cálculos são grandes, estão na região cefálica, e é uma porção pequena. Eu achei impressionante a quantidade de endoterapia, em 600 e tantos casos, 31%, isso é um volume enorme. Então, tem problema de metodologia aplicada, fizeram um monte de endoterapia desnecessária, tenho certeza, tá? E quando você manipula no etilista crônico, a resposta é muito ruim. Por isso que não devemos mexer muito, porque a doença é difusa e não resolve você ficar limpando os cálculos que estão na cabeça, porque a doença tem no corpo e tem na cauda. Então, o trabalho tinha que ser limitado a cálculos grandes, porque nós já temos alguns casos que o Celso nós já fizemos juntos, com litotripsia, a resposta foi excelente. O paciente no etilista, o cálculo era de 2, 3 centímetros na cabeça, e a fragmentação e a limpeza do cálculo, essa paciente evoluiu muito bem, e a doença é estacionada porque ela tem um processo etiológico diferente do etilista, que é uma doença mais difusa. Então, eram esses os comentários. Obrigado. Muito obrigado pelos seus comentários, Columbano. É exatamente isso, né? A pancreatite crônica, quando vem do etilismo, ela é de difícil tratamento. É diferente de outro tipo de pancreatite crônica, como, por exemplo, né, um caso que a gente tem junto, né, Columbano, que foi feita até a litotripsia e que a gente até aguardou, lembra? Mais de 10 anos, ela tinha já uma pedra identificada pela ecoendoscopia. Isso foi realizado depois, quando ela começou a ter quadro clínico de pancreatite aguda, e aí a gente tratou e ela nunca mais teve absolutamente nada, né? Então, acho que realmente uma coisa que eu, na minha concepção, acho que é de fundamental importância é determinar com precisão quais pacientes devem ser submetidos a terapia pancreática, né, por endoscopia. E esse é o ponto fundamental. Eu acho que esse é o ponto de discussão. E eu acho que você tem muita razão quando você diz que os trabalhos americanos, principalmente os americanos, eles colocam várias doenças de etiologias, entre aspas, um tanto quanto diferentes no mesmo saco, né? Eu acho que esse é um ponto muito, muito importante que vale a pena a gente discutir e esmiuçar, né? Humberto, você quer falar alguma coisa? Marcos Clarencio? Bom dia a todos. O Columbano resumiu brilhantemente a pancreatite crônica e a indicação de intervenção. Indo um pouquinho mais à frente, quer dizer, a gente não tem a diferenciação entre qual endoterapia que foi feito, né? Se foi feita a pancreatoscopia com litotripsia peroral, né? Quer dizer, pancreatoscopia, ou se foi feita a litotripsia extracorpórea, e são os dois métodos que alguns trabalhos já mostram comparação entre os dois métodos. É claro que os trabalhos não têm muitos pacientes, quer dizer, é um número relativamente pequeno, mas dos poucos trabalhos que eu tive acesso, o nível de recorrência é semelhante e de complicações também, tanto para a litotripsia extracorpórea sozinha, associada à CPRE, ou não, para a limpeza dos fragmentos, versus a pancreatoscopia direta, com litotripsia direta. Eu não tenho grande experiência em pancreatite crônica com endoterapia, eu estava até tentando montar um caso para mostrar, mas já vai ter um caso, depois a gente tenta mostrar.
mas sem nenhum dos dois métodos, nem pancreatoscopia, nem a litotripsia extracorpórea, mas com a CPRE direto, com dilatação do ducto, com litotripsia mecânica e colocação de prótese. São os métodos que a gente pode usar à mão, né? Nos Estados Unidos tem pouca litotripsia extracorpórea, esse trabalho não cita isso. E para finalizar, vendo os autores do trabalho, um dos autores da equipe da clínica médica da onde minha filha está, no centro lá do Kentucky. E aí eu perguntei para ela, nesse período que você está aí, quantos você fez? Você já fez algum? Já viu muitos aí da equipe fazer? Eu falei assim, não, por enquanto nenhum. Então, assim, acho que a seleção é uma seleção rígida, né? Para se fazer o tratamento endoscópico, né? Mas não sei se a pancreatoscopia vai ser o carro-chefe, né? E quais são os critérios para a gente fazer a pancreatoscopia. Eu acho que o trabalho também não cita isso, né? Quais são os critérios para se fazer endoterapia. Ele colocou tudo numa coisa só, endoterapia. Quer dizer, é só esfincterotomia pancreática e litotripsia mecânica, ou é a pancreatoscopia, ou é a litotripsia extracorpórea em associação. O trabalho não fala isso, fala de endoterapia. Eu acho que é muito diferente de você conseguir tirar um cálculo da cabeça de menos 5 milímetros, com dilatação e passagem de um basket, depois da esfincterotomia, do que você fazer uma pancreatoscopia, que eu acho que é bem mais difícil comparado com a colangioscopia, né? Então, é isso que eu queria falar. Humberto, a gente também tem que lembrar o seguinte, né, que a população americana é muito maior que a população brasileira. E você viu lá que o total de pacientes que sofreram terapia endoscópica, de 680 e alguma coisa, foram... Aliás, foram 380 que sofreram PET, num estudo multicêntrico de 9 centros de pancreatologia. Então, isso não é tão frequente nos Estados Unidos como não é tão frequente aqui no Brasil. Eu posso dizer assim, eu vou até fazer, eu já estou para algum tempo já para fazer os levantamentos, eu devo ter pelo menos uma meia dúzia de pacientes que eu fiz litotripsia. Eu usei muito a litotripsia do Hospital Albert Einstein, né? Na época que eu usava junto com o urologista. Foi até um dos pacientes, se eu não me engano, eu tenho com o Columbano, acho que uns 2 doentes. E é um método que ajuda bastante, né? Desde que você tenha um cálculo muito bem avaliado, muito bem analisado, né? Que realmente esteja no interior do ducto pancreático principal, porque não adianta você... Muitas vezes se confunde o ducto pancreático principal com com uma área de calcificação que está no parênquima. Essa daí não adianta você fazer absolutamente nada e não vai conseguir, né? Você só tem... A única via de acesso que você tem é o ducto. Então é muito pouco mesmo o número de pacientes que a gente vai avaliar. Por isso Agora, um dos objetivos que eu tenho aqui e que a gente precisa começar a desenvolver isso é tentar fazer trabalhos multicêntricos com esse grupo. Nós temos muita gente aqui que faz endoterapia, nós temos muita gente aqui que faz procedimentos endoscópicos e que a gente pode usar em várias doenças, em determinadas doenças, né? o último comentário, Celso, que você falou dos americanos, né? A gente eu não consigo entender, ou o europeu bebe mais, ou que ele bebe dá mais cálculo, né? Porque muitos anos atrás, quando eu estive em Hamburgo, na Alemanha, e era um centro de referência de litotripsia extracorpórea, chegavam 2 pacientes por dia. Por dia, exato. Por dia. Então, era uma loucura de pancreatite crônica com litotripsia extracorpórea associada à via endoscópica. E eu não sei se nos Estados Unidos eles bebem menos ou o álcool é diferente, como aqui no Brasil, né? Porque eu não trabalho em serviço público para falar isso, universitário também não, e a maioria dos colegas, muitos colegas trabalham, eu não sei se na rede pública isso existe um número muito grande, mas eu vejo aqui 2 pacientes por ano, 3 com pancreatite crônica. Coincidentemente, mês passado eu fiz 2 intervenções em pancreatite crônica, calcificante, com cálculo, mas não é uma coisa corriqueira. Marcos?
Alô, bom dia a todos. Esse é um assunto que a gente não tem na prática, uma vivência, né? E olha que eu trabalho em um hospital público e que a frequência de pacientes para fazer CPRE é muito grande. O Jorge não está aí no grupo hoje, que poderia também dar uma ideia. Mas a nossa vivência é muito pequena, né? De trabalhar no ducto pancreático, né? Agora com o endoscópio que entra, a gente tem sempre essa vontade de acontecer. Mas a vivência é muito pequena e também a frequência, eu acho que no Brasil a vivência com isso aí é muito pequena. E o professor Colubano falou muito bem o que tinha que falar e é isso. Perfeito. Alguém tem mais algum comentário? Marcos Vinícius, você quer fazer algum comentário da sua própria experiência com tratamento da pancreatite crônica? Se alguém quiser falar alguma coisa, por favor, fique bem à vontade. O Celso, Oi. eu gostaria de falar o número de pacientes, que eu perdi um pouquinho o número de pacientes do trabalho. O número de pacientes, não, o tempo do trabalho. Qual que foi o tempo do trabalho, Larissa? Foi de 2020 a 2023, doutor. Quer dizer, são poucos casos mesmo sendo um multicêntrico, 9% importantes, eu acho que são poucos. Quer dizer, a gente fica pensando que a gente faz pouco, mas eles também lá fazem pouco. Não, claro, não, isso é uma verdade inconteste, não tem muito o que discutir, né? Eu acho que. E você fez já algum caso, Marcos, ou não? Foram poucos casos mesmo? Eu tenho poucos casos, mas eu tive bastante quando eu estava na escola, muito. Fazia bastante, que só eu que fazia, entendeu? Eu postei a questão de um mês atrás uma fotografia de uma pancreatite crônica, de uma paciente. Eu até comentei contigo esse caso. Sim, eu me lembro. Eu repeti o procedimento nela agora. Eu tinha intenção de colocar uma lãs nela, mas, rapaz, a mulher melhorou de tal maneira que o exame saiu muito cálculo. Ainda é aquela farinha branca. Sim. Mas a paciente melhorou muito com a clonatera. Agora, foi questão de semana passada, eu fiz um caso desse aí. Não, Mas é pouquinho também. Isso é uma grande verdade. A partir do momento que você consegue fazer a drenagem do ducto pancreático principal, esses pacientes, do ponto de vista clínico, melhoram muito. Isso é uma grande verdade. Eu não sei, a Raquel abriu a câmera. Raquel, é o que você pensa também? Você vem de uma escola que o pessoal lá fazia muita, né? Como lá com o Ligurri, a gente fazia muita drenagem da via pancreática, né? Bom dia. Bom dia a todos. Realmente lá era um centro de referência para pancreatite crônica, então o volume era enorme. E realmente todo dia nós tínhamos paciente para fazer tratamento terapêutico em pancreatite crônica. E o importante que eu acho que nós temos que salientar, principalmente para os mais jovens, é que tem que ter cuidado, tem que ter indicação, e a indicação é presença de dor que não responde ao tratamento clínico convencional. Você não fica esperando muito tempo para ter essa melhora, mas você vai por estágios, você não pula já para o tratamento endoscópico, porque a maioria dos pacientes responde a tratamento clínico. Isso também é importante salientar. E aqueles que não respondem, você não deve esperar muito e observar se há condições de tratamento endoscópico. Foi bem colocado pelo Columbano que, primeiro, pacientes com calcificações difusas, múltiplas, esses pacientes e pequenos, esses pacientes não vão se beneficiar com o tratamento. Aqueles que têm calcificação, principalmente do ducto principal, e que seja obstrutiva, que vai se beneficiar com o tratamento endoscópico. Se for calcificação em cauda, também não tem indicação de tratamento endoscópico, porque isso aí não está causando nada. Então, selecionar muitos pacientes, mas são poucos. Aqui em Curitiba, nós temos um ambulatório público que todo dia chega paciente com pancreatite crônica, mas devo dizer para vocês que é raro,
pacientes que eu estou me lembrando assim, olha, passa anos sem a gente fazer aqui no hospital ter paciente com indicação de tratamento endoscópico. Infelizmente, aqui no Brasil, e eu vejo que nos Estados Unidos é a mesma coisa, a litotrípsia extracorpórea não se desenvolveu como é na Europa. E o sucesso é muito bom nos casos que eu vi, e vi muitos casos, onde a fragmentação dos cálculos maiores é factível somente por litotrípsia extracorpórea. Nem se pense em fazer em cálculos com mais de 5 milímetros, tentar fazer por endoscopia sozinha, a chance de insucesso é grande, exceto se ele tiver bem no orifício papilar já querendo nascer. Senão, é muito difícil um cálculo que esteja um pouco mais para dentro, mesmo em cabeça pancreática, maior você conseguir tirar. Se você tiver uma grande dilatação, ok. Agora, eu tenho um comentário só que eu me lembrei. Embora eu concorde que a grande maioria dos casos que você encaminha para tratamento endoscópico estão com calcificação, excepcionalmente pacientes que fazem estenose, eles se beneficiam também se eles estiverem apresentando dor persistente ou pancreatites de repetição. Eu tenho até uma paciente que faz pouco tempo, eu tirei a última prótese, eu vinha colocando prótese nessa paciente, uma vez por ano, eu acho que foram 3 vezes, ela nunca mais teve nenhuma manifestação clínica, já faz alguns anos que eu tirei a última vez, estou tentando me lembrar quando foi, e ela só tinha estenose, não tinha calcificação, e mudou a vida dela, porque ela tinha uma dor requerendo analgesia que não resolvia. Então, excepcionalmente, a indicação de tratamento de estenose na pancreatite crônica. Era isso que eu queria comentar. Perfeito, Raquel. Eu também concordo plenamente com todos os seus comentários. E sempre lembrando mesmo que se o cálculo for muito grande, é muito difícil mesmo você fazer a remoção. Agora, o que me parece, assim, né, tá certo que hoje nós temos o avanço da pancreatoscopia, mas o que me parece é que realmente a litotripsia extracorpórea tem o seu lugar na destruição de cálculos grandes. Isso é um ponto fundamental que a gente tem que sempre lembrar. O Marcos Vinícius levantou a mão. Marcos, depois eu quero colocar os cirurgiões aqui, porque nós temos hoje aqui 2 cirurgiões, Dr. Paulo Amaral, Dr. Rodrigo Surjan. Depois eu quero colocar os cirurgiões em relação a essa discussão, que eu acho uma discussão extremamente interessante. Marcos, por favor, fica à vontade. Então, vai falar o Marcos, o Humberto, e depois eu vou chamar os cirurgiões para comentarem a respeito da experiência deles com a pancreatite crônica. Então, Marcos. Perguntando para você e para a Raquel, quais as próteses que vocês têm usado? Eu, por exemplo, eu uso a prótese plástica, dependendo do calibre, eu coloco até prótese plástica de 10 frentes. Agora, eu já tive a oportunidade de usar prótese metálica autoexpansível num paciente que tinha uma fístula pancreato-portal, né? E que esse paciente evoluiu super bem. E eu usei uma prótese metálica autoexpansível de 8 centímetros por 10 frentes. E o paciente ficou muito bem. Esse caso, acho que até já mostrei aqui. É um caso que o resultado foi excelente mesmo. Foi tão bom que o doente nunca mais quis tirar a prótese. Esse foi um grande problema que a gente teve. Eu me lembro lá no Liguri, só um minutinho, Raquel, eu me lembro no Liguri que ele fazia com prótese fenestrada, e eu não tenho encontrado essas próteses mais. Eram as próteses com várias fenestrações, não é lá inteiro. O Liguri fazia muito isso. Eu não tenho encontrado essas próteses mais no mercado. Essas próteses são muito difíceis de encontrar mesmo. Eu uso a prótese normal, a prótese que a gente usa, viu, Marcos? Eu não fico atrás das próteses fenestradas. Raquel? Eu uso as próteses normais de 10 frentes. Eu não uso essas próteses pancreáticas que nós usamos para prevenção, quer dizer, que usam para prevenção de pancreatite pós-CPRE, essas de 5 frentes, não serve para esse tratamento. Realmente tem que ser próteses calibrosas e de 10 frentes. Eu não uso autoexpansível, pode ser usada totalmente coberta, tem que ser tomar esse cuidado, tem que Isso ser é importante, totalmente coberta.
Mas eu acho que a plástica de 10 frentes vai muito bem e sem uma preocupação como nós temos na estenose biliar de trocar em 3, 4 meses, no caso da estenose pancreática, a gente deixa 1 ano tranquilamente, esses pacientes não complicam, ficam muito bem essas alterações morfológicas já existem nesse paciente. Então, não é a prótese que vai causar, diferente de um pâncreas normal. Nós estamos falando de um pâncreas com pancreatite crônica e alterações, né, já avançadas. E cuidar para não usar não coberta. Raquel, eu queria até compartilhar uma coisa da minha experiência pessoal, é o seguinte: quando você consegue abordar com tranquilidade o ducto pancreático principal, fatalmente os resultados vão ser bons, principalmente em relação à dor. Essa é a minha impressão dos casos que eu já tratei na minha vida. Eu não sei se é a sua também. Sem dúvida. Se você conseguir colocar um fio guia que vá longe, que aí você possa trabalhar, fazer uma dilatação hidrostática, ou mesmo você conseguindo esse acesso, a dificuldade está, às vezes, ultrapassar cálculo. Esses cálculos, como o Columbano coloca bem, são cálculos que eles ficam... São espiculados, né? Eles se prendem ali, então não é fácil passar. Às vezes você vai ter que empurrá-los um pouquinho mais para dentro, dilatar para depois capturá-los e retirar. Não é fácil, a gente fala assim como se fosse, são exames demorados, são exames que demoram bastante, não é uma coisa simples. Eu até vou dizer, ainda bem que não tem muito para a gente fazer, que a maioria não precisa. Depois nós vamos ver um caso aqui fantástico que o Paulo vai mostrar, Legal. vocês vão ver. Humberto, pode fazer seu Só comentário? para não alongar muito, eu queria fazer 2 comentários. Em cima do que o Columbano falou, né? Só para ilustrar, a gente teve há poucos meses atrás um caso que eu não acompanhava, uma paciente com pancreatite crônica autoimune que já não estava respondendo a corticoide, passou para inibidores e veio o clínico que acompanhava, falou: a paciente emagreceu mais do que estava emagrecendo. E na ecoendoscopia a gente não viu nenhuma área determinada, bem limitada, né? Mas ele tinha uma suspeita de tumor e a gente passou a agulha e deu um adenocarcinoma. Então, assim, a gente lê isso, mas a gente não vê com frequência, porque é baixa, apesar da associação de pancreatite crônica com tumor, né? É baixa, mas a gente não tem uma área, não sei a experiência do Celso, do Marcos Vinícius, a gente não tem uma área bem delimitada, bem determinada naquela pancreatite crônica de muitos anos para a gente passar a agulha e fazer o diagnóstico. Acho que eu tive sorte e foi muito mais intuitivo da área que eu passei a agulha. Isso é um comentário. Outro comentário em relação à prótese, talvez a prótese duplo pigtail, o Marcos Vinícius, ele possa ter fenestrações distais, né? Quer dizer, que fiquem dentro lá do ducto, que possam drenar mais. Eu nunca coloquei, eu sempre coloco prótese de 10 frentes reta. E em termos de troca, que a Raquel falou, a gente sempre tenta trocar no máximo 1 ano. A Sociedade Asiática publicou um guideline recente, né, que preconiza de 6 em 6 meses. Então, também não tenho casos eu posso falar de 6 em 6 meses. Deixa a chinesada fazer de 6 em 6 meses. Não dá para fazer de 6 em 6 meses, é uma bruta de uma loucura. Está escrito. E para completar, o caso que eu tive o maior tempo foi de 2 anos e meio, porque é um médico e ele que traçava a conduta, né? Como nós médicos, né? A gente acaba traçando, às vezes, a conduta da própria doença. Então, ele simplesmente sumiu e só mandava para mim: fiz uma ressonância, está tudo bem, estou sem dor. Perfeito. Aí, o dia que fez uma dor com febre, aí ele correu para a gente trocar a prótese. Mas 2 anos e meio, ele ficou 2 anos e meio, segundo ele, sem
ingesta de álcool, sem dor, tomando enzima pancreática e ficou bem, segundo ele, né? Mas assim, esse tempo, eu acho que 1 ano é factível, acho que é viável para a gente mexer, né? Perfeito. Bom dia aí, Paulo. Bom dia aí, o Rodrigo também, os dois cirurgiões que estão aí. Eu acho que agora é assim. Quando eu estava na França, eu ouvi muito, né, a discussão entre os gastroenterologistas e os cirurgiões a respeito das cirurgias propostas para a realização do tratamento desses pacientes, né? E o que eu mais ouvia lá, Paulo e Rodrigo, por isso que eu quero ouvir a opinião de vocês, é o seguinte, que a cirurgia, principalmente de puesto, ou a cirurgia quando você tem uma suspeita de uma massa neoplásica, né? Ou seja, um adenocarcinoma na cabeça, como a cirurgia de Frey, a cirurgia de Beger e outros tipos de cirurgia, mas principalmente a de Puestov, isso eu me lembro muito bem, que eles falavam muito, elas têm um prazo de validade, ou seja, principalmente nos pacientes jovens, elas têm um prazo de validade apesar do procedimento operatório. E é por isso que nos últimos 30 anos, eu posso até dizer assim, né, que eu já faço parte dessa história, o tratamento endoscópico cresceu bastante. Então eu queria saber de vocês, da opinião de vocês, da experiência de vocês vêm de grandes grupos, né? O Paulo, que é da Bahia, e o Rodrigo, que vem do HC. Eu quero saber o seguinte, qual é a experiência que vocês têm? Quando é que vocês realmente indicam esse procedimento para depois a gente finalizar, né, com chave de ouro e discutir o seu caso, Paulo, que eu acho que é um caso extremamente emblemático e que vai nos trazer uma discussão muito rica. Então, bom dia, Paulo, muito obrigado por participar. Contamos com você sempre aqui, quando você quiser, por favor, entre. Seria bom se você entrasse toda semana, né, para mostrar aqui também a sua experiência e discutir, enriquecer os nossos casos. Então, Paulo, por favor, primeiro os convidados e depois eu falo com o Rodrigo e vamos lá. O que é que você acha? Bom dia, pessoal. Está me ouvindo, Celso? Sim, perfeitamente. Então, em primeiro lugar, é sempre uma honra estar aqui, Celso. Eu não venho mais porque a gente tem na terça-feira exatamente uma atividade 6h30. Então, não vou entrar para 6 para sair 6h30. Segundo, para mim foi uma glória quando eu vi que Surjan estava aí. E aí, Surjan, ninguém solta a mão de ninguém aqui, porque nós somos minoria. Nós é que nem o Supremo. E como eu vou falar isso no caso, Celso, eu queria passar para a Suzane e depois, no caso, a gente discute, eu coloco a minha posição. Perfeito. Rodrigo, quero saber a sua opinião. Antes de tudo, bom dia a todos. E Paulo, que bom te ver aqui. Te digo que é uma imensa coincidência, porque eu ia te ligar essa semana, que surgiu a oportunidade aí no protocolo internacional com o pessoal de Amsterdã e com a Burrilau, de pancreaté corpo caudal, e minha ideia é fazer um consórcio brasileiro aí para a gente juntar nossas casuísticas. Ardengue, eu acho que você falou, e pelo menos eu vou falar minha vivência prática, tá? Eu acho que boa parte desses procedimentos hoje são mais relegados à história mesmo, assim, eles fazem mais parte da minha história do que minha prática diária. São procedimentos que acabam ficando atualmente para quando a gente tem uma falha de outros métodos. Então, assim, primeiro a gente tem que ter a falha do tratamento clínico, depois a falha do tratamento endoscópico, para acabar resultando nas derivações. Há 20 e poucos ou quase 30 anos atrás, a gente ainda fazia alguns desses procedimentos no HC. Isso foi cada vez se limitando mais, até porque, como a gente estava falando aqui em alguns casos, e o Humberto também falou precisamente aí de uma massa pancreática, tudo, que acabou virando adenocarcinoma, acabou diagnosticando adenocarcinoma. Então, assim, vocês sabem que eu sou muito a favor da investigação diagnóstica precisa antes da indicação do procedimento cirúrgico. Semana passada, acabei fazendo uma duodenopancreatectomia aí para uma massa pancreática que acho que pode acabar vindo com uma pancreatite crônica, mas depois de 3 biópsias, tá? É uma paciente que já tinha um bypass, então, assim, depois de uma biópsia por tomografia, mais 2 biópsias ecoendoscópicas, a gente não tinha o diagnóstico final e uma massa na cabeça do pâncreas, que eu acho que pode ser só inflamatória, mas a opção final foi para realizar a abordagem cirúrgica, também tinha uma massa na adrenal esquerda. E vou te falar que, assim, na última década, eu me lembro de um caso em que a gente fez uma pistol, tá?
um caso em uma década. E acaba que o procedimento é efetivo, tá? Assim, os procedimentos são efetivos. As derivações pancreáticas, e claro que em alguns casos você associa a ressecção, dependendo da anatomia da doença, da condição da doença, como uma FRY, que essa é mais rara ainda, mas principalmente a Pilsto, assim, não é uma cirurgia tão complexa, é uma cirurgia relativamente, vamos dizer assim, entre aspas, simples, e que o resultado cirúrgico acaba sendo bom. Mas confesso para você também que assim, a longevidade vai estar associada com esses pacientes que também têm a permanência da doença, né? E são pacientes complexos e a maior parte deles com alcoolismo, né? Então, assim, mas concordo com você, assim, cada vez mais essas cirurgias para pancreatite crônica ficam fazendo parte do nosso passado, assim. Eu vi pouquíssimas nos últimos 20 anos. Perfeito, é isso mesmo. Agora, uma coisa que eu também me lembro é que a cirurgia de Puestov, quando bem indicada, o paciente melhora tanto, mas melhora tanto que ele volta a beber numa quantidade impressionante. Eu me lembro disso. Eu me lembro de um paciente, isso eu me lembro da França, não é daqui não. Mas eu me lembro que realmente os pacientes melhoram tanto, ou seja, não tem mais dor, não tem mais alteração nenhuma, ou seja, eles têm o que lhes resta de enzima pancreática cai dentro do intestino delgado e eles melhoram de uma forma impressionante mesmo, né? Às vezes alguns deles até diminuindo e muito as doses e os níveis de pancreatina. Não sei se a Raquel também via isso, né? Porque a Raquel e eu, a gente vem praticamente da mesma escola, né, Raquel? Não sei se você via isso em relação ao procedimento operatório, porque eu trabalhava muito junto com a cirurgia lá na França. Em Raquel? relação à Em relação ao diminuição procedimento do. cirúrgico, se você ouvia esses comentários também, porque eu via muito esses comentários que eu acabei de dizer, né? Então, na verdade, o cirurgião mandava sempre de retorno para o clínico esse manejo, e eu acho que nem todos, viu? Infelizmente, nem todos. Naquela época até se indicava um pouco tardiamente, o que é ruim. Não pode esperar muito para indicar qualquer procedimento, eu penso assim, de desobstrução, quer seja endoscópico, quer seja cirúrgico. Se você quer trazer benefício, você não deve ficar demorando muito, mas tem que fazer por etapas, né? Realmente, o que a gente vê muitas vezes é se você inicia precocemente a drenagem, o paciente melhora mesmo da desabsorção, né? A gente vai tentando reduzir dose, mas não tem problema nenhum se manter a dose alta, não vejo como um problema. Perfeito. Bom, então eu acho que agora a gente pode. Você consegue compartilhar a sua tela, Não, mandei Paulo? para você. Mandei para Ah, você você. mandou para mim? Então peraí que eu vou pegar aqui. Então, Só enquanto você está ajeitando, eu queria dizer que eu concordo 100% com o Rodrigo. Eu não me lembro a última vez que eu fiz um pull-off. A duodenopancreatectomia eu uso sempre quando eu tenho uma massa, como o Celso falou, eu acho que é perfeita a indicação. A duodenopancreatectomia na cabeça do pâncreas, ou pacientes que têm lesão só na cauda do pâncreas, onde a pancreatectomia distal resolve esse problema da drenagem. E eu queria muito, nesse caso, que vocês me ajudassem. Então, eu não quero operar esse paciente, eu estava doido para que vocês pudessem fazer alguma coisa para esse doente, mas eu vou mostrar aí que é um caso realmente emblemático. Se vocês quiserem, todo de não, vocês. já estou aqui, Paulo. Pode ficar tranquilo que eu já estou aqui. Só um momentinho. Manda aí. Só um momento aqui. Agora eu já vou compartilhar com vocês. Só, peraí. Cancelar. Agora vamos lá. Vamos ver se agora aparece. Vocês estão vendo aqui? Acho que vai. Agora vai, peraí. Estão Vai lá. vendo? Isso. Então, Celso, vai perfeito. passando. Vamos lá. Então, esse é um rapaz de 28 anos, certo? Que ele aparece, 28 anos, status performance bom, vai passando, Celso. Tá. Há 12 anos, ele refere uma dor constrictiva em epigastro que não tem fatores associados, mais ou menos 2 vezes por ano, durando 10 dias, cessando espontaneamente, sem acompanhamento médico. É um rapaz que, em 2021, ele procurou um gastroenterologista, fez uma endoscopia,
em ultrassom, ambos normais, não tinha uso, mantinha o uso crônico de BP por causa dessa dor. Ele negou perda ponderal importante nesse período e há 2 meses ele teve um outro episódio de dor mais intensa. Essa dor já foi com irradiação para o ombro esquerdo. Ele foi internado no hospital, foi tentado se afastar uma isquemia miocárdica, apesar da idade desse paciente, e fizeram a angiotomo de coronária, e lá embaixo do rodapé tinha escrito assim: achado de pâncreas com ducto principal dilatado e com cálculos. Lá embaixo do rodapé, esse paciente foi embora, ninguém viu nada, pode ir adiante. Depois ele teve mais 3 episódios de náuseas sem vômito. Esse paciente nunca vomitou na vida e é diarreia aquosa. De antecedência, ele nega terminantemente álcool e cigarro, faz uso de cannabis e haxixe diariamente por 10 anos. Hábito alimentar dele é desequilibrado, não tem alterações no exame físico, quando é um paciente emagrecido. Pode passar, Celso? De laboratório, ele tinha uma glicemia que variou dentro desse internamento dele nesse hospital, que eu não estava acompanhando ainda, entre 108 e 170, e uma elastase, que foi solicitada por mim, de 113, uma elastase fecal. Próximo. Essa era a tomografia desse paciente. Então, pode passar, Celso? Então, ele tinha cálculos na cabeça do pâncreas, eram vários, sendo que o maior era de 2 centímetros. Pode passar, Celso? Calcificação no pâncreas, o ducto dilatado 1,6. Pode passar, Celso? E ela tinha essa coleçãozinha, um líquido perisplênico, como se ele tivesse agudizado uma pancreatite crônica. Então, a interpretação foi essa. Pode passar. Aqui nós estamos vendo uma ressonância de abdômen com a CPRM, de novo, mostrando um ducto bem dilatado, um cálculo impactado no ducto principal. Pode ir, Celso? Vários cálculos na cauda do pâncreas e, de novo, essa coleção. Então, essa é a situação desse rapaz. Vamos adiante. Daqui a pouco eu vou liberar. Nesse internamento, a milase era 260, foi para 142, vá. E a lipase de 800 estava já em queda para 400, a gente atribuiu isso, pode ir, Celso, a uma pancreatite crônica agudizada em resolução. Pode passar? Quando você olha em causas de pancreatite num paciente jovem, a gente tem tudo isso aí que os senhores já sabem de trás para frente, só que a gente está dizendo que ele não usa álcool, nem cigarro, né? E pode passar, Celso? E ele tem, tipicamente, episódios que a gente está interpretando, apesar da falta dos outros comemorativos de vômito e náusea, que ele teve ao longo desse tempo vários episódios de pancreatite não diagnosticados ao longo do tempo. Pode passar, Celso? Pode ir? Então, como a gente está vendo aqui, isso é causa de pancreatite crônica, sim. Vários episódios repetidos de pancreatite aguda levando a pancreatite crônica. Pode passar, Celso? No caso, agora, ele estaria numa definitiva pancreatite crônica. A gente não tem mais como reverter isso. Pode passar, Celso? A gente sabe que o tratamento da dor na pancreatite aguda, pode ir, Celso, é altamente complicado. Eu já vou passar a palavra para vocês. Altamente complicado, vá. E um desses tratamentos, vá adiante, é com cannabis, que a gente sabe que tem um efeito analgésico, apesar de relatar que é pouco, e ou antiemético também, talvez justifique por que esse paciente não vomitava ao longo desse tempo todo. Pode passar, Celso? Então, de novo, a gente vai chamar atenção para isso aí. Ele falou isso muito tranquilamente no consultório. Vai adiante, Celso. Isso não está descrito em lugar nenhum. Eu fui no chat GPT só para brincar, o chat GPT, pode ir, Celso. Ele coloca aqui, vai indo, vai clicando. O uso da maconha não é geralmente considerado causa desconhecida de pancreatite crônica. Pode ir, Celso. Vai clicando. A relação da maconha de estudos pancreáticos, não, volta um pouquinho, não é completamente compreendida e está sendo estudada. E aí nós fomos para o PubMed. Vai adiante. Então, no PubMed, pode ir clicando, nos últimos anos, principalmente de 2020 para cá, nós temos 130 trabalhos só na primeira. Pode ir, Celso. Só na primeira pesquisa sobre pancreatite causada por maconha. Pode ir? Isso não é citado em nenhum outro trabalho que eu vi. Assim, eu vi a primeira vez foi isso aí, eu não sabia disso, foi curiosidade, vai adiante. E aqui nessa meta-análise mostrando que a dor abdominal é 100%, mas que náusea e vômito pode ser menos, 57%, por aí vai. Vai, Celso.
Esse paciente, então, tem dor há 12 anos, há 2 meses ele apresentou náusea, nunca teve vômito e diarreia há 2 meses também. Pode ir adiante? E esse paciente entraria naquele paciente onde a gente tem que fazer alguma coisa, ou endoscópico ou cirúrgico. Acho que todo mundo concorda que a gente não pode mais deixar esse paciente como está. Né? Vai adiante. E aí eu queria ouvir um pouquinho, eu acho que assim, como você já fez uma discussão ampla, Celso, eu acho que a minha pergunta agora seria se neste caso que nós estamos vendo aí, alguém proporia o tratamento endoscópico para esse paciente de saída. Posso parar a apresentação aqui? Posso, né? Beleza. Pode. Bom, então, pessoal, vocês perceberam bem o caso, né? É um paciente jovem, é um paciente que faz uso de haxixe, cannabis há mais de 12 anos de forma intensa, o que deve ter ajudado a progressão tão evidente desse ducto pancreático principal, que hoje se encontra em torno de 1,6, e uma grande formação calcífica, né, na região, na porção cefálica do pâncreas, né? O que, a priori, está causando o quadro obstrutivo e o quadro doloroso desse paciente. Então, eu acho que primeiro vamos parabenizar o Paulo, né, pela avaliação e pela pesquisa na internet, né, principalmente na base de literaturas internacional, mostrando que existe uma relação entre a maconha, o haxixe e também a causa, né, de pancreatite crônica. Então eu gostaria de abrir a discussão com o Columbano, né, que é o nosso clínico que está hoje aqui. Infelizmente o Dr. Jorge Guedes não compareceu, mas eu gostaria de ouvir a opinião do Columbano. Columbano, esse paciente é um paciente do seu consultório. O que é que você faria com esse paciente? Você encaminharia esse paciente de cara para o procedimento cirúrgico ou você tentaria um procedimento endoscópico, visto que a gente está frente a um caso de um cálculo que não é pequeno. Esse cálculo é maior do que 2,5 centímetros, né? Com certeza. Ele acomete não só o ducto pancreático principal, como também o parênquima. Então, esses são pontos que a gente tem que avaliar. E eu acho que a questão entre endoscopia e cirurgia é a questão que a gente tem que tentar resolver para esse paciente. Então, Columbano, por favor, fique bem à vontade. Bom, novamente, aquilo que eu tinha comentado, esses pacientes que não são etilistas, eles podem apresentar uma forma de pancreatite calcificante de grandes cálculos, tá? E esses grandes cálculos, eles são, nós sabemos, os cálculos são especulados, não adianta você querer mobilizá-los, isso aí a abordagem vai ser tentativa de litotripsia. Esse paciente é um caso muito bom para fazer litotripsia e tentar remover os cálculos fragmentados. Você vai reduzir a cabeça de pressão e ele vai melhorar, porque esses cálculos, vocês vão ver que eles são basicamente dentro do ducto principal e, evidentemente, não acredito que a origem da pancreatite dele tenha sido a maconha. Eu acho que a maconha é até um modulador de dor. Ele deve usar isso para reduzir a dor crônica dele. Outra coisa que deve ficar bem difícil de definição, essa pancreatite crônica não é causada pelas crises repetidas de pancreatite aguda. Isso aí é uma teoria falsa. A doença, desde o início, é a mesma. É a mesma. Ele tem pancreatite calcificante desde pequeno, sabe de quanto tempo ele tem. Esses depósitos começam nos canalículos secundários, os cálculos são intracanaliculares, isso aí, então existe um problema na estabilização dos cristais de carbonato de cálcio, é por isso que surge isso. Então, esses casos nossos são a origem, isso aí é familiar, isso aí não temos a ideia ainda qual é o fator etiológico básico disso. E esse paciente, a impressão que eu tenho é que ele vai se beneficiar muito com a litotripsia extracorpórea, a Raquel já comentou isso bem, e o Humberto também, que você conseguir remover os cálculos e melhorar essa drenagem, esse paciente pode passar muito tempo sem dor, como nós temos casos muito parecidos com esse. No outro caso, são mulheres, são 30, 40 anos, quase a idade desse paciente. Eu acho isso um ótimo caso para litotripsia e depois fazer a limpeza. Um comentário rapidinho sobre próteses, que vocês colocam próteses recobertas. Isso aí não é uma boa ideia, porque você não vai conseguir drenar a região que a prótese está cobrindo. O pâncreas é um órgão que tem múltiplos canalículos. Quando vocês põem próteses que não sejam perfuradas,
vocês impedem a drenagem desses setores. Então, essa prótese não pode ficar muito tempo. Eu não sei o que vocês esperam quando você põe prótese que tem um orifício de drenagem só lá na ponta. E esse negócio de drenagem por volta do canal, isso vai induzir precipitação de cristais de carbonato de cálcio de novo e pode induzir pancreatites agudizadas só pela presença da prótese. Então, a minha sugestão é que vocês tomem cuidado com prótese de 2 anos, 3 anos dentro do canal. Tentem Celso, tirar o mais rápido que vocês puderem, porque isso não vai resolver muita coisa. A obstrução é de canalículo secundário, muitas vezes. Perfeito. Então, eu acho que esse paciente é muito bom para vocês tentarem drenagem e limpeza do canal. Acho que vai dar um bom tratamento. Celso, tem como você voltar, Tem. na apresentação? Espera aí. Professor Colubano, com todo respeito, assim, nós temos 130 trabalhos na literatura, como eu coloquei aí, está na mão de Celso. Aí tá, não é mesmo, Celso, é mesmo. 130 trabalhos mostrando essa relação, não com pancreatite aguda, com pancreatite aguda, e a doença, a evolução da doença pancreatite aguda crônica também está sendo descrita com os trabalhos que eu mostrei. Né? Pode ser até que esses trabalhos sejam errados, sejam falsos, mas assim, são trabalhos feitos por gastroenterologista. E se a gente for adiante, pode ir adiante, Celso. Quando a gente vai para a literatura, porque aqui eu acho que a gente tem que discutir a literatura, vá, Celso. Pode ir? Pode ir. Vai onde você vai. Quando a gente vai olhar a literatura, cirurgia versus endoscopia, o que a gente tem é isso aí. Pode continuar. Guideline da Associação de Gastroenterologia. Cálculos pancreáticos tratados por CPRE, pode ir, Celso, passa o slide todo, por favor. Menores do que 5 centímetros, litotripsia corpórea, 90% de sucesso, como você está aí, vai de novo, Celso. Pode ir, isso. Ou com pancreatoscopia. Né? Então, litotripsia extracorpórea com pancreatoscopia. Essa é uma arma que vocês têm hoje que eu acho fantástico e deve ser utilizada. Mas o que é que esse guideline diz? Que, na prática, para cálculos grandes, tem que ter esse tipo de coisa, como o professor Columano já falou, não adianta tentar fazer isso sem litotripsia, vai adiante. Mas esse mesmo guideline, pode ir, Celso, clica aí, esse mesmo guideline coloca, na Associação de Gastroenterologia, coloca que se a gente for levar em consideração a cirurgia, ela é mais efetiva a longo termo para alívio da dor da pancreatite crônica obstrutiva, vai adiante, resguardando a endoscopia para casos onde o candidato não é candidato à cirurgia, ou ele quer fazer uma cirurgia minimamente invasiva, mesmo sabendo que o conselho seria cirúrgico como primeira coisa, deixando claro isso. Quando a gente olha esses trabalhos baseados, porque eu não fiquei só no guideline da AGA, eu fui ver o que a AGA está dizendo e qual é o trabalho que ela está citando. O trabalho que ela cita é esse, são trabalhos prospectivos randomizados cheios de falha, tá? N pequeno, por aí vai. Porque diz que é prospectivo randomizado, significa que é. Mas quando você compara esse paciente aí, pode clicar, Celso, você vai ver que ao longo de 3 anos, o alívio da dor é muito maior no grupo cirúrgico. Pode ir, Celso, e com 5 anos a mesma coisa. É muito melhor no grupo cirúrgico. Vai adiante. E eu não quero operar esse paciente. Nosso paciente tem 28 anos. Se nós estivéssemos falando de um paciente de 80 anos, tudo bem. Esse é outro trabalho. Esse é outro trabalho que mostra o controle da dor muito mais efetivo com a cirurgia. Então, eu tenho anos que eu faço uma cirurgia dessa. Eu não me lembro quando foi que eu fiz uma cirurgia dessa. Eu concordo com o que o senhor já falou. Quando você vai para aí de novo, falando de associação, como já foi dito aí também, a associação é baixa. O risco relativo variando entre 4 e 13 vai adiante, o que não justifica, eu concordo com o que foi dito, a doutora Raquel, não justifica fazer screening de câncer em pacientes com pancreatite crônica, vai adiante, Celso. Pode ir. Então, esse mostrando um risco relativo de 13, vai adiante. Esse paciente, no caso, quando você tenta associar com o câncer, não tem etilismo, ele tem uma idade, então nós estamos imaginando, vamos falar de um paciente de 28 anos, mas enquanto vida ele tem pela frente para desenvolver um possível câncer de pâncreas nesse paciente aí, vai adiante. E aí, no caso, eu, sinceramente, eu gostaria de que isso fosse resolvido através de endoscopia.
Mas eu não vejo nem como entrar nesse ducto aí com essa obstrução aqui, cálculos na cauda. Então, as possibilidades, um post-op, que eu não drenaria a cabeça do pâncreas, pode ir, Celso. Eu não drenaria a cabeça do pâncreas com isso daqui. A outra possibilidade é a cirurgia de Fry, onde você tira o tampo da cabeça do pâncreas para drenar isso daí. E a outra possibilidade seria uma duodeno, pancreatectomia, vai adiante, Celso. Vai adiante. Onde a gente está vendo a retirada com a drenagem efetiva desse ducto por aí. Vai adiante. A minha proposta, caso vocês não consigam, assim, eu não vi na literatura, e eu conversei com o Celso previamente sobre isso. Volta aí um pouquinho, Celso. Volta, não, aí não precisa mais. Volta aí. Eu conversei com o Celso a respeito disso, dessa drenagem, tirar um ducto de 2 centímetros ao maior, fora os outros, para depois colocar uma prótese ou fazer alguma coisa num rapaz de 28 anos que vem tendo crises repetidas de pancreatite. Então, eu acho que nesse paciente seria, apesar de eu não querer, apesar de eu não assim, concordar com vocês, que um cirurgião, muito tempo que ele faz isso, esse cara, eu acho que é um caso interessante para a gente fazer o tratamento. Pronto, pode compartilhar. Paulo, estão me ouvindo? Oi, estou te ouvindo. Você tentaria uma cirurgia de preservação de anatomia duodenal, como por exemplo uma Fry, ou seria para uma duodeno? Rapaz, eu não tenho nenhuma experiência com Fry, entendeu, Rodrigo? Nenhuma. Não sei se você tem. Mas, assim, acho que a duodeno, o risco de fístula baixíssimo num paciente com ducto dilatado, pâncreas duro, a minha tendência seria essa. Agora, se chegar lá tiver um ambiente hostil, muita fibrose, aí eu partiria para o stop. Mas eu queria de novo ouvir, assim, a gente tem esses dados da literatura, então, em cima da literatura, a gente discute isso, né? Esse paciente é um paciente realmente, a gente ficar tentando aos 28 anos, tentando abordar a endoscópio, um tratamento mais definitivo. Também você, Raquel, queria saber... Esse paciente vai acabar com o procedimento cirúrgico também. Eu vou te falar, Paulo, como você também, tá? Cirurgia de preservação de anatomia duodenal, para mim, é mais cirurgia de livros de história de congresso, porque acho que não existe um cirurgião que tenha muita experiência com isso, eu não conheço. Se eu fosse partir para uma cirurgia aqui também, eu pensaria numa duodeno, igualzinho você. Eu queria ouvir a opinião, antes de tudo, queria ouvir a opinião da Raquel, o que ela pensa a respeito desse caso, qual que seria a sua atitude em relação a isso? Deixa aqui para um cantinho mais silencioso. Eu acho, Celso, que esse paciente, a indicação tanto de terapêutica endoscópica quanto cirúrgica é o caminho. E vai depender da experiência do grupo que está cuidando dele. Eu acho que se é um grupo com experiência como você, eu partiria inicialmente para tratamento endoscópico, indicaria uma litotrípsia direcionada para aquele cálculo lá, eventualmente uma melhor análise dessa ressonância para ver se não tem uma curta estenose, eu não consegui perceber isso. Se tiver uma curta estenose, o tratamento endoscópico não é fácil, mas eu acho que seria a primeira etapa e isso não vai atrapalhar de maneira alguma o tratamento cirúrgico caso não seja bem sucedido. Então, no meu ponto de vista, depende do centro, se tem pessoas capacitadas em trabalho no pâncreas. Se tiver, eu acho que a primeira indicação para ele tem que desobstruir, ele é muito jovem, isso pode atrasar o desenvolvimento de insuficiência endócrina nesse rapaz jovem, então é muito importante a drenagem e faria primeiro endoscópica. E assim, o que a gente tem visto a longo prazo é que quem é bem sucedido no tratamento, eu consigo tratar a estenose, eu consigo retirar o cálculo, ele fica sem dor. A longuíssimo prazo. É incomum eu encaminhar para a cirurgia. Mas, e vou dizer outra coisa, a gente tem que olhar bem esses trabalhos. Eu não fiz, faz algum tempo que eu fiz uma revisão, tudo depende do centro que está fazendo a revisão, se é um centro voltado mais para a cirurgia ou é voltado para a endoscopia. Fato é que fazer o tratamento endoscópico não inviabiliza um eventual tratamento cirúrgico posteriormente. Marcos, então, obrigado, Raquel. Obrigado pelos comentários. Bom dia, Paulo. Paulo,
Paulo tem um ponto positivo nele, né? Ele ouve a gente, ele ouve os ecoendoscopistas. Isso aí é um ponto positivo. E que bom que ele acordou cedo hoje, está com a gente, né, Celso? É porque ele fala que ele tem um monte de Rapaz, atividade, né? Tem um monte de atividade. A atividade dele é com o travesseiro. é. E também parabéns porque trouxe esse caso. Você sabe que esse caso é um caso complexo, né? Nós na Bahia não temos experiência com isso, mas a gente, com o decorrer do tempo e a nossa vontade de trabalhar, de conhecer, a gente pode começar a fazer isso, né? A gente não tem experiência. Concordo com o que Raquel falou a respeito da etiologia, além dessa possibilidade que ele trouxe da literatura. Gostaria muito que o Jorge Guedes opinasse se deveria fazer estudo genético nesse jovem. E também concordo que aí é um bom senso, litotripsia primeiro, depois tentar o tratamento endoscópico. A gente não descarta que esse paciente é um paciente jovem, com o decorrer do tempo, ele vai ter um tratamento cirúrgico, mas também concordo que deveria ser primeiro o tratamento de litotripsia extracorpórea, endoterapia endoscópica. Esse paciente precisa já repor as enzimas, né, Raquel? Ele já está com diarreia, né? Eu acho que isso deve ser também dado uma atenção. Mas é um caso difícil e ótimo que você trouxe. Você percebe que também nós e também o pessoal que tem experiência demonstrar aqui que esse não é um caso simples, tá bom? Obrigado, Marcão. Obrigado. Humberto, você quer falar alguma coisa? Por favor, fique à vontade. Vou tentar não me alongar. Parabenizar eu, Paulo, pela revisão. Acho que agora na anamnese a gente vai ter que perguntar se o paciente você bebe, você fuma? Não. E cannabis e maconha, você fuma? E a gente tem que acreditar nos trabalhos, né? Se eu tivesse que opinar, eu opinaria por algum fator genético mais o cannabis, né? Eu acho que pode ser multicausal, né? Gostei muito da animosidade aí que o Celso e o Paulo, porque a última vez que eu lembro que os dois se encontraram no DW foram praticamente as vias de fato, né? E, se eu não me engano, né? E naquela ocasião nós perdemos, né? Nós perdemos por pontos, não foi por nocaute, né, Celso? Mas foi por pontos. Foi Eu muito já, eu legal. já peguei uma causa falha, né? A causa já era falha, né? Não tinha mais É, como... Foi sacanagem. Ele ficou lá em cima, né? Ele ficou lá em cima do muro. mas você batalhou de forma brilhante, se Com defendeu certeza. a classe. Agora, o que eu não sou cirurgião, não tenho formação cirúrgica, mas o que a gente sempre vê nos trabalhos, assim, dos trabalhos que a gente teve acesso, que a gente leu, é sempre endoscopia versus cirurgia, não endoscopia mais cirurgia. Então, vou fazer as palavras da Raquel, quer dizer, qual é a idade do paciente, né? Vamos ser o alfaiate da saúde aqui. Qual é a idade do paciente? Qual é a recusa dele? Tem paciente que você indica uma cirurgia, ele recusa a cirurgia quando você começa a explicar alguma coisa da cirurgia ou encaminha para o cirurgião, e ele tem mais informações, existe uma recusa. Na grande maioria dos poucos casos que eu tive essa oportunidade de falar de cirurgia, não explicar, mas de propor, o paciente acaba querendo a endoscopia que, teoricamente, na verdade, é menos invasiva. Então, assim, eu acho que os trabalhos têm que começar não sei se tem vocês, por favor, coloque no grupo, viu, Paulo? Os trabalhos que possa ter endoscopia mais cirurgia, evolutivamente. Um paciente de idade avançada com morbidade, claro, a gente não vai falar em cirurgia. Mas esse paciente de 28 anos, a minha pergunta é quando operar ele? Não é operar, é quando operar, né? Sem dúvida, acho que o tratamento, se tiver acesso à litripsia extracorpórea para esse caso, associado à, à Eu, endoscopia, não a pancreatoscopia direta com litripsia por pancreatoscopia, porque aí
na cabeça, né, Celso? Vai ser difícil a estabilidade do pancreatoscópio, eu acho que vai ser difícil, eu acho que a extracorpórea, se tiver acesso, seria mais indicado. Mas eu queria que, mais uma vez, falar aqui, parabéns aí pela... e na tela vocês estão bem juntinhos, então toma cuidado aí. Não, eu queria fazer. Alguém tem mais algum comentário? Por favor, fique à vontade. Se alguém quiser fazer algum comentário. Eu tenho. Quem? Eu Raquel? tenho. Pode falar, Raquel. Isso. Eu esqueci de comentar um muito importante. Parabéns ao Paulo pela brilhante revisão. Adorei, gostei muito. Parabéns mesmo. E foi, eu acho que acrescentou muito a nossa reunião de hoje. Perfeito. Isso é verdade. A gente tem que agradecer ao Paulo. O Paulo sempre faz revisões brilhantes, né? O Paulo estuda muito, né? Paulo estuda muito. Não sei se ele opera tanto, mas ele estuda muito, né? Então, realmente, ele é um cara que a gente tem que respeitar. O Paulo, ele é um cara que estuda demais e eu acho que ele estuda tanto que ele não tem tempo de fazer cirurgia, não tem tempo de fazer mais absolutamente nada. Diferentemente daquilo que ele me reputa, né? E nem de participar da reunião aqui, Você vê que você vê que é exatamente isso. Bom, gente, é o seguinte, eu queria fazer alguns comentários. E eu vou começar por uma frase que eu sempre uso, que é o seguinte: os guidelines, eles protegem os pacientes dos não experts, e os experts protegem os pacientes dos guidelines. Eu acho que essa é uma frase emblemática. Tá? É óbvio que todos, inclusive o consenso, né, da AGA que ele mostrou, é um consenso extremamente importante e que mostra resultados finais na falha de inúmeros processos que vão acontecendo com o passar do tempo nos pacientes com pancreatite crônica. Eu quero lembrar também que, por exemplo, a chance neste paciente de um insucesso da litotripsia extracorpórea não é pequeno, é grande. Isso tem que ficar claro. Agora, é hoje consenso, tanto entre cirurgiões como clínicos, que o que acontece? A endoscopia deve vir antes da cirurgia. E o Paulo trabalha muito bem isso, quando ele diz que eu não quero operar esse paciente. Entretanto, eu gostaria de saber exatamente a opinião de vocês, endoscopistas. Agora, eu gostei muito daquilo que a Raquel falou, ou seja, o procedimento, quer seja ele endoscópico, mesmo avançado, com septotomia, o que eu vou falar aqui é o que eu proporia para esse paciente. Eu proporia antes da litotripsia extracorpórea uma septotomia, uma abordagem por endoscopia do ducto pancreático principal. A partir desse momento que você abriu o septo, que você contrastou, lembrar que como não é alcoólica, o próprio Columbano falou muito bem, né? Você tem uma chance maior de conseguir fazer a drenagem, a remoção desse cálculo, ou seja, normalmente é um pouco mais fácil fazer em pacientes que não são alcoólatras, como é esse caso, mas eu iniciaria fazendo isso. E se não conseguisse, a gente pensaria e rediscutiria o caso em relação a outros tipos de abordagem. Agora, esse paciente, se for para litotripsia extracorpórea, vai ter que ser feita pelo menos 1, 2, talvez até 3. Isso se ele não tiver que ficar com catéter nasopancreático, ou seja, vai ter que ficar com catéter para a gente fazer a limpeza, né? Porque o cálculo realmente é muito grande. E também a partir do momento que você fizer a pancreatografia, você vai conseguir identificar se o cálculo é totalmente do interior do ducto pancreático principal ou se ele também tem um misto de calcificações parenquimatosas. Essa é a minha avaliação. E se não conseguir, a gente pode rediscutir novamente se cirurgia ou endoscopia, porque eu até comentei com o Paulo que a gente podia, por exemplo, com esse ducto pancreático principal, a coisa mais fácil do mundo é criar uma fístula pancreatogástrica. Como a gente fez, né, Raquel, num caso que você mesmo participou, lembra? Que é um paciente que tinha sido submetido a uma cirurgia de Whipple, foi criada uma fístula pancreatogástrica e depois nós removemos os cálculos através da pancreatoscopia pela fístula pancreatogástrica. Então essa é uma outra opção que existe nesse paciente. Mas é óbvio que eu iniciaria com o mais comum, que é isso. E deixaria a cirurgia, principalmente por causa daquele conceito que eu sempre ouvi. A cirurgia, ela tem tempo de validade, que é de mais ou menos 10 a 15 anos. Esse menino tem 28, se for 20 anos, ele vai com 48 anos
já ter gasto todas as fichas, ou seja, já fez a cirurgia e aí você vai fazer o quê? Vai tentar fazer por endoscopia alguma coisa? Então é isso que eu penso. Eu acho que isso é apenas uma coisa para a gente pensar. Paulo, já estamos próximo do fim. Se você quiser fazer suas considerações finais, fique bem à vontade. Então, primeiro é agradecer muito essa oportunidade de estar discutindo, dividindo isso com você. Esse caso é um caso que causa bastante ansiedade. De novo, a minha preocupação é num garoto de 28 anos, o tempo que ele tem aí, tentar resolver isso de uma forma melhor. Eu acho que o que é bom nessas sessões, eu gosto muito dessas sessões, eu faço 2 tomopod por semana, ainda tenho tempo de operar, mas eu acho assim que o que é legal nessas sessões é, por exemplo, eu trouxe esses trabalhos aqui, e eu vejo, eu acompanho, apesar de não estar no grupo, eu acompanho, que vocês sempre estão fazendo revisão de artigo. Então, o que eu acho legal é que a gente possa, ou através de uma sessão dessa, eu vou me prometer que eu acordo cedo, botar o despertador para tentar entrar na sessão, mas que vocês me tragam o trabalho, porque eu trouxe alguns trabalhos aqui mostrando a superioridade da cirurgia a longo prazo em relação à endoscopia. Eu quero muito ver esses outros trabalhos, eu não consegui achar, pessoal. Eu procurei e não consegui achar, e a gente não acha tudo. Então, acho que seria uma proposta para o grupo é mostrar o contrário. É mostrar que a endoscopia pode ser tão efetiva a longo prazo contra a cirurgia, colocar esses trabalhos aqui, voltar para essa discussão, porque eu acho assim, quando a gente chega e coloca, eu estou trazendo trabalhos que mostram uma coisa, vai ser ótimo, eu vou adorar ver trabalhos que mostram o contrário que eu estou falando, não tenho problema com isso, pelo contrário, eu estou aprendendo, eu estou melhorando, então assim, eu gostaria muito que a gente mostrasse outros trabalhos de literatura mostrando superioridade nesses casos da endoscopia versus a cirurgia. Mais uma vez, foi uma honra estar participando aqui, pessoal. Eu não venho porque é 6h30 eu tenho atividade. Mas eu vou me esforçar, vou tentar acordar mais cedo. Obrigado, Celso. Ok, isso, Paulo, você realmente engrandeceu muito a nossa reunião, né? Essa reunião, só para você ter noção, essa reunião foi gravada e a gente vai colocar no canal, vou colocar no grupo para vocês assistirem, então se você quiser mostrar, né, eu acho que vale a pena, porque realmente a gente teve uma avaliação muito boa e muito satisfatória disso daí. Humberto, você quer falar alguma coisa rapidinho? Porque você fala e aí eu termino a reunião. Quero sim. O Celso, o Paulo está te chamando para uma revanche. Não perca essa oportunidade. Ele não aceita. Ele quer trabalhos. Sabe qual é o problema? Existem vários trabalhos cirúrgicos, porque eles já perderam faz tempo do procedimento endoscópico. E aí agora ele quer que eu reveja trabalhos de 2000, 1998. Só uma crítica. O é mais do que mesmo. Ele mostrou um trabalho de 2003. Trabalho de 2020. Exato. Não, mas por isso que em 2003 não tinha pancreatoscopia. A litotripsia extracorpórea também não estava bem estabelecida. Olha, sem pancreatoscopia, a gente já sabe de trabalhos da época do Kremer, a Raquel está aqui, da época do Liguri, que é muito superior o resultado do procedimento endoscópico. Tanto que o procedimento endoscópico cresceu brutalmente. O próprio Rodrigo falou isso. Agora, o Paulão é um cirurgião diferente do Rodrigo. Paulão quer operar. Paulão é um surgical treatment, é um surgical holic. Então é difícil. Não percamos a oportunidade, Celso. Não perca a oportunidade. Não. Humberto, vocês têm que entender que tem problema que a gente prefere deixar para os outros. Exatamente. Esse mesmo eu queria deixar para você, Celso. Pode deixar, não, eu vou te falar, eu acho que esse é um caso que vale a pena. Eu vou te dizer, volto a dizer que a gente já discutiu sobre isso. Vale a pena tentar, porque eu não vou trazer nenhum problema para o seu procedimento operatório, absolutamente nada. E aqui, por exemplo, a gente pode fazer a litotripsia, mas eu antes de fazer a litotripsia faria uma pancreatoscopia. Desculpa, uma pancreatografia, ou seja, injetaria contraste, faria uma septotomia, porque o cálculo é muito grande, entendeu? E eu acho que esse é um ponto. E também, se não der certo, a gente pode rediscutir e aí fazer a cirurgia ou fazer um outro procedimento endoscópico. A Raquel lembra bem, né, Raquel? Você lembra bem daquele caso que nós fizemos, né? Que era um paciente que tinha uma estenose, a gente tratou a estenose.
através da pancreatoscopia. Então, e vou te falar, com esse ducto pancreático desse tamanho, eu gostaria de pegar um ducto pancreático desse tamanho. Não tenha dúvida, hein, que eu vou levar para o meu paciente essa reunião. Eu vou dizer, olha, a opinião de lá foi dos colegas endoscopistas, foi de tentar primeiro, vou colocar a possibilidade, tem condição de a gente ver. Você sabe que eu faço isso. Não, Paulão, eu sou uma pessoa minimamente invasiva. Uma coisa é certa, Paulão, eu vou dizer uma coisa. Você é um dos cirurgiões que eu mais tenho respeito, porque você discute, como o Marcos Salanes falou, com o gastroenterologista, com o endoscopista, com os próprios colegas cirurgiões, e isso é uma coisa realmente importante. Eu acho que isso é de fundamental importância. E Celso, rapidinho, e o paciente é jovem, e ele vai ter a chance de fazer o tratamento endoscópico, a depender depois cirúrgico, Exato. né? Exato. Então, Isso mesmo. eu acho que isso é um ponto positivo. É isso aí. Agora é um caso complexo, não é um caso simples. Não, né? esse caso é muito complexo, gente. Não é um caso simples. Bom, pessoal, já são 7h35. Paulão, você é sempre muito bem-vindo. Um cirurgião que mora no coração da gente aqui, principalmente no meu. Por favor, esteja sempre aí, porque os embates com você são sempre muito salutares. Realmente muito salutares. Pessoal, a gente se vê. Na próxima semana eu estou indo para o DDW, então nós não vamos fazer a reunião nas próximas 2 semanas, tá? Então a gente vai se encontrar só depois do dia 10, no dia 12 de maio, tá bom, pessoal? Vê se lá no DDW você encontra uma argumentação melhor para trazer para cá. Pode deixar, vou procurar. Um abraço, pessoal. Traga Tchau, atividade. gente. Tchau. Um abraço, bom dia.